Então, a mini pílula, ela é muito utilizada por mulheres que estão amamentando, né? Por não conter estrógeno. Então, ela não vai interferir, assim, na produção do leite, tá? Então, toda mulher que está amamentando e não deseja engravidar nesse período, é recomendado e é prescrito para ela a mini pílula. Então, orienta-se o seu uso da seguinte forma: tomar o primeiro comprimido da cartela no primeiro dia da menstruação e seguir tomando um comprimido ao dia, de preferência no mesmo horário, todos os dias, sem nenhuma interrupção, tá? Ao término de uma cartela, vai reiniciar a outra sem pausa. Em caso de esquecimento, deve-se proceder da mesma forma que é recomendada para as pílulas combinadas. Lembrou? Já toma, ou então toma a pílula atrasada com a do dia no mesmo horário, tá? As clientes usuárias de pílulas devem ser reavaliadas pelos profissionais de saúde a cada 6 meses e devem fazer o exame corpo citológico anualmente, tá bom? É importante ressaltar aqui, pessoal, que a mini pílula, ela só vai ter eficácia se a mulher estiver amamentando esse bebê, porque enquanto ela está amamentando, ela não tem liberação de altas doses de estrógeno, tá? Se ela não estiver estiver alimentando pouco o bebê, então uma mamada ou outra, o restante do dia o bebezinho, ele se alimenta de outros alimentos, essa mulher mesmo tomando a mini pílula, ela pode sim engravidar. Então, mini pílula só é recomendada para mães que estão amamentando exclusivamente no peito, tá? A pílula do dia seguinte, que a pílula do dia seguinte é a pílula utilizada após o coito. Então, ela deve ser utilizada em casos de coito não protegido, né, do ato sexual não protegido, ou protegido de um modo inadequado. Por exemplo, estava usando a camisinha rompeu, tá? Isto quando ocorrem esses acidentes no período fértil da mulher, tá? No período de ovulação. Ou então, em casos de estupro, a mulher também recebe a pílula do dia seguinte. A administração dessa pílula ela deve ser iniciada até 72 horas após o ato sexual, porque é permitido no decorrer do qual, né, costuma ocorrer a fecundação, não é? O espermatozoide não pode ficar até 72 horas vivo dentro do organismo da mulher? Então, seu mecanismo de ação se dá por meio da redução da motilidade das tubas uterinas, o que vai dificultar a viagem desse óvulo, eventualmente fecundado, até o útero, impedindo a anidação, tá? Um segundo efeito se dá sobre o próprio endométrio, o que também vai dificultar a anidação, a fixação, tá, pessoal? No caso de ocorrência da gravidez, não se conhecem os riscos para o embrião. Teoricamente, também é maior a possibilidade de gravidez tubária, tá? No caso da mulher que faz esse uso. Lembrando que, gente, pílula do dia seguinte não é para usar rotineiramente. É para um caso de emergência. Aconteceu um acidente, né? E a mulher estava no período fértil, assim, aí sim ela deve fazer o uso da pílula. Caso contrário, não adianta fazer todo mês, porque ela também vai perdendo a eficácia e vai desproteger a mulher, tá? Outro tipo de método para evitar a gravidez é o DIU, dispositivo intrauterino. Ele é feito de polietileno, com ou sem adição de substâncias metálicas ou hormonais, que tem ação contraceptiva, né, quando posto dentro da cavidade uterina. Então, ele é introduzido lá dentro no período de menstruação, né, que a cervice uterina está aberta, o colo se dilata. O médico, então, ele introduz o DIU, tá? Ele também pode ser utilizado para fins de tratamento, como é o caso dos DIUs que contêm hormônios. Eles podem ser classificados em DIUs não medicados, aqueles que não contêm substâncias ativas e, portanto, são constituídos apenas de polietileno, e os DIUs medicados, que além da matriz de polietileno, eles possuem substâncias que podem ser metais, como, por exemplo, o cobre ou até mesmo hormônios, tá? Os DIUs mais utilizados são os em forma de T, de cobre, ou seja, os DIUs que têm o formato da letra T e são recobertos com metal cobre. Esses são os mais utilizados, principalmente no SUS, na questão de planejamento familiar, tá? O aparelho ele vem enrolado em um fio de cobre bem fininho.
A presença do DIU na cavidade uterina vai provocar uma reação inflamatória crônica do endométrio, como nas reações a corpo estranho. Então, essa reação provavelmente determina modificações bioquímicas lá no endométrio, o que vai impossibilitar a implantação do ovo. Outra ação do DIU também é o aumento da contratilidade uterina, dificultando o encontro dos espermatozoides com o óvulo, tá? O cobre presente no dispositivo ele tem ação também espermicida. A colocação do DIU é simples, é rápida, não é necessária anestesia, é realizada em consultório e para inserção é utilizada a técnica rigorosamente asséptica. A mulher ela deve estar menstruada, porque assim ela tem abertura do colo do útero, né, da cérvice do colo. A menstruação, além de ser uma garantia de que não está grávida, vai facilitar a inserção, porque nesse período o canal cervical ele está mais permeável, está mais dilatado, tá? Na primeira semana de uso do método, a mulher ela não deve ter relações sexuais. O Ministério da Saúde recomenda que após a inserção do DIU, a mulher deva retornar ao serviço para revisões com a seguinte periodicidade: 1 semana após a colocação, depois 1 mês após a colocação, 3 meses após, 6 meses após e 12 meses após. E a partir daí, se tudo estiver bem, o acompanhamento será anual, com a realização do preventivo. Fora isso também, gente, é importante a solicitação de um ultrassom para ver se o DIU está corretamente posicionado. O DIU deverá ser retirado quando a mulher quiser, quando tiver com a validade vencida ou quando estiver provocando algum problema. Os problemas que indicam a retirada do DIU são dor severa, sangramento intenso, porque ele aumenta o sangramento no período menstrual, doença pélvica inflamatória, expulsão parcial do DIU, gravidez, até a 12ª semana de gravidez, se os fios estiverem visíveis ao exame especular, porque ficam fios para fora dele, tá, pessoal? Para depois o médico conseguir puxar e retirar. Porque se os fios estiverem para fora, pois indica que o saco gestacional está acima do DIU. E se a retirada não apresentar também resistência, tá? A nossa aula de hoje termina aqui. Um excelente fim de semana para todos. E a gente tá no nosso próximo encontro, né? Semana que vem. Beijo, pessoal!